Ok, então vou começando falando sobre um pouquinho sobre as oportunidades que a gente identifica dentro do modelo das APIs. Então, vou falar um pouquinho, só para dar um pano de fundo, sobre o e-commerce no Brasil, o que significa a indústria de internet como um todo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre integradores certificados. Depois falar um pouquinho de um dos pontos que o Dani mencionou, que é um dos nossos conceitos, as nossas APIs elas são facilmente, ou pelo menos mais fácil do que algumas outras APIs, para ser rentabilizada, para você imaginar uma forma de você ganhar algum dinheiro utilizando as nossas APIs. E depois eu vou falar um pouquinho de detalhe sobre, no final do evento, a gente vai ter encontro com os vendedores, alguns dos nossos maiores vendedores, venham ao evento para poder falar com vocês e trocar algumas experiências. Então, um pouquinho de falar sobre a evolução do e-commerce brasileiro. Acho que aqui é muito mais um pouquinho de mostrar os números, o que a gente tem acontecendo no mercado. Então, se a gente pegar o mercado, em 2008 eram 8 bilhões de dólares, em 2013 é 29 bilhões de dólares. Lembrando que essa fonte que a gente está utilizando é o EBIT. O EBIT não contabiliza o volume transacionado no Mercado Livre. Então, só o Mercado Livre transacionou em 2013 5 bilhões de reais. Somando com esses 29, a gente vai para 35, quase 34, quase 35, só o ano passado. O fato aqui, e a gente aponta para 2014 um crescimento de 21%. Acho que aqui o importante, muito além de qualquer coisa, é falar o e-commerce vem crescendo a taxa de acima de 20%, e não tem por que não acreditar que isso vai acontecer ou continuar acontecendo nos próximos anos, porque a gente tem os fundamentos muito sólidos da nossa indústria ainda em desenvolvimento. Então, o volume transacionado dentro do varejo, através do e-commerce, é baixo. A gente tem, hoje, metade da população brasileira só que acessa a internet. Dessa metade compra, que eu acho que esse é o outro ponto, falando como que é o número de e-consumidores que a gente tem dentro do mercado brasileiro. Então, em 2014, foto agora desse primeiro semestre, a gente tem 63 milhões de pessoas que fizeram compras pela internet no Brasil. Ou seja, menos de 1/3 da população brasileira fez uma compra na internet. Então, tem 2/3 que nunca transacionaram, tem vários desses 63 milhões que fizeram uma compra na vida, que já são considerados. Então, tem um potencial de crescimento imenso nos próximos anos. Outro dado importante se a gente pegar qual a participação do e-commerce, do m-commerce, do mobile commerce dentro do cenário brasileiro. Se a gente voltar, em 2010 não existia, em 2011, sempre foto do semestre, praticamente não existia, 0,3%. Em 2012 era bastante discreto, 1%. Em 2013, chegou a 4%, o que é bastante pouco, e ele praticamente dobrou o volume, chegando agora, foto desse semestre, no primeiro semestre desse ano, a 7%. Lembrando que essa é a média do mercado brasileiro, e o Mercado Livre já transaciona 15% do seu volume, 15%, 16% do seu volume através do celular, ou seja, os aplicativos, nós estamos aí acima da média do mercado, quase o dobro percentual. E é uma tendência que, cada mês que passa, esse percentual aumenta. Falando um pouquinho sobre integradores certificados. Acho que aqui um ponto importante para todos vocês a gente tem o Mercado Livre um ecossistema completo. Então, quando a gente fala em Mercado Livre, a maioria das pessoas associa o Mercado Livre ao marketplace, ou seja, ao lugar onde a gente compra e vende produtos. Esse é uma das dimensões do Mercado Livre. Essa é o que a gente está pintando aqui de amarelo, que é a plataforma. Esse é o Mercado Livre, onde o Mercado Livre nasceu, lá em 99, a principal unidade de negócio do Mercado Livre. Porém, o Mercado Livre é muito mais amplo do que apenas uma plataforma. O Mercado Livre, ao longo dos anos, ao longo dos últimos 15 anos, a gente se transformou de uma plataforma de e-commerce, numa plataforma onde você transaciona, para um ecossistema completo na internet. Então, além de você transacionar, compra e venda, você tem o mercado pago, que processa os pagamentos, que está pintado em azul aqui,
O Mercado Pago também tem as suas APIs, você também consegue se conectar com o Mercado Pago, você também consegue ter acesso a essas APIs. A gente tem o Mercado Shops, que é também a nossa plataforma de e-commerce, onde você tem uma loja virtual que é oferecida para os nossos vendedores, para que eles possam transacionar os seus produtos utilizando a sua própria loja. Algumas das APIs do Mercado Shops já estão abertas, outras ainda estão em desenvolvimento, mas estarão disponíveis com certeza. A gente também tem a nossa área de publicidade, onde você pode comprar publicidade, e você pode comprar e vender dentro do Mercado Livre, ou seja, apontar a URL para um produto que está no Mercado Livre, ou até mesmo para um produto que está fora do Mercado Livre. E a gente tem a nossa área de envios, que permite também você utilizar a integração utilizando as nossas APIs. Você já tem algumas funcionalidades que você consegue fazer utilizando as nossas áreas de envios. Então, é pensar que, mais do que uma plataforma onde você transaciona um marketplace, o Mercado Livre se transformou num ecossistema completo. E não é uma coisa que você consegue facilmente separar um do outro, porque elas estão extremamente conectadas entre elas. Você, às vezes, utiliza uma API para fazer publicação, pega a informação que está no Mercado Pago, coloca a dimensão do produto que está no Envios, e tudo isso é tudo sincronizado. Além da plataforma, também a gente tem a área de classificados, que ela fica junto do Mercado Livre como uma unidade toda, que tem uma dinâmica ligeiramente diferente, porque na área de classificados a gente não transaciona o produto, a gente faz uma exposição do produto e você tem leads relacionados a isso. Falando um pouquinho dos integradores certificados, então a gente começou há pouco tempo a publicar quem são os integradores certificados. Eu acho que isso é um canal importante para todos vocês. Uma vez que vocês têm um produto que passa por um checklist, o que a gente chama de checklist? Eles têm que fazer as funcionalidades básicas dentro do Mercado Livre. O que são as funcionalidades? Você tem que estar com um protocolo de autenticação funcionando, você tem que conseguir publicar anúncios dentro do Mercado Livre, você tem que ser capaz de receber pedidos dentro do Mercado Livre, você tem que transacionar com a nossa área de envios, se você for utilizar a modalidade de envios. Você tem que ser capaz de utilizar as nossas APIs de perguntas e respostas, utilizar as nossas APIs de feedback para os nossos clientes, que a gente qualifica os nossos clientes no final da transação. Então, tem um conjunto. Passando por um conjunto disso, a gente certifica. Qualquer dúvida, entra na nossa página no developers.mercadolivre.com e pede a certificação. Fala, pessoal, eu acho que eu já cumpro com todos esses quesitos, eu queria participar. Qual a vantagem disso? A gente expõe isso para os nossos vendedores. Então, os vendedores, quando vêm, a gente vai escrever e vai fazer um tique falando, olha, essa funcionalidade, o que ela permite? Permite listar massivo, permite qualificação, permite perguntas e respostas, permite tal coisa. Os vendedores e os nossos pessoas que usam a comunidade, ele consegue entender o que cada um desses integradores conseguem fazer. E aqui é um outro ponto que eu acho que é interessante também, um outro ponto que menciona o Marcos, quando a gente está falando de uma integração com o Mercado Livre, a gente não está falando necessariamente de Brasil. Algumas dessas integrações foram feitas em outros mercados que funcionam perfeitamente para atender soluções no Brasil. Da mesma forma, soluções feitas no Brasil são muito facilmente transferidas para outros mercados, porque você consegue utilizar a ferramenta para transferir para outros mercados também. Vou falar um pouquinho mais agora, em detalhe, pensando assim, ok, e como é que eu participo disso? O que eu, aqui, desenvolvedor, consigo fazer para utilizar essas ferramentas para ganhar dinheiro dentro do Mercado Livre? Primeira coisa é pensar assim, hoje em dia, o fluxo de vendas que a gente tem, ele não é um fluxo de vendas tão simples. A gente tem os fluxos tradicionais, ou seja, imagina que hoje a gente tem, se a gente pegar uma estatística relativamente rápida e pensar como que são feitas as compras
Hoje, 65% das compras elas começam no telefone, de alguma forma. Seja ela pesquisando o preço. Se você for hoje numa loja, mesmo uma loja física, eu convido vocês a entrarem no shopping center e entrar em qualquer loja no shopping center, você vai ver, as pessoas ficam com o celular consultando o preço. Eles vão lá numa loja física, num grande varejista, pergunta quanto custa isso. O cara fala, pera, não, dá um minutinho. Ele olha, consulta. Começou no smartphone. Depois ele terminou no PC, que na verdade a grande maioria acaba terminando dentro do PC de alguma forma, porque depois no PC é mais fácil, eu consigo transferir, a gente viu, né? Hoje a gente tem praticamente 7% do mercado terminando no celular mesmo. Mas a grande maioria depois migra para o PC, 61%, e 4 desses 65%, 61% termina no PC e 4% termina no tablet. Quando a gente pensa dos que começam no PC, 25%, 19% continuam no smartphone, 5% terminam num tablet. Só questão de arredondamento, que os números não fecham. E se a gente pensar no tablet, também começa no tablet e a grande maioria termina no PC. Então, hoje tem pensar em multiplataformas, como que a gente pensa essa solução quando a gente vai pensando no Mercado Livre. Pensando em Mercado Livre como um todo, o que a gente vê? Esse é um fluxo simplificado de uma compra no Mercado Livre. Primeira coisa que acontece o vendedor lá na casa dele, ele tem um estoque, ele tem produtos. Ele pega esses produtos e anuncia no Mercado Livre. Então, primeiro momento é anunciar esses produtos e disponibilizar eles no Mercado Livre. Uma vez o produto no Mercado Livre, acontece um processo de venda. Você compra esse produto e, de fato, você consegue vender esse produto. O vendedor vende esse produto. Esse produto, quando ele é vendido, ele é processado pelo Mercado Pago. Uma vez processado pelo Mercado Pago, emite a fatura, emite o produto, tem a entrega, de fato, que pode ser feita utilizando o Mercado Envios, e, finalmente, depois disso, ainda você tem pós-venda. O que são pós-venda? Alguns produtos são avariados, alguns produtos precisam ser trocados, você pode, eventualmente, o cara ter comprado um sapato número 44, quando chegou e falou, ficou grande, eu quero 43, então, ainda assim, não acaba aí a transação. O que a gente pode fazer em cada uma desses pontos? Eu coloquei aqui algumas ideias, só para a gente pensar. Estoque, por exemplo. A gente tem que pensar integração com o sistema de gestão do estoque. Normalmente, um ERP controla isso. O que eu preciso? Pegar a informação que está no ERP, colocar essa informação no Mercado Livre. Pode ser na plataforma também, eventualmente, essa informação está num ERP ou está numa plataforma. Financiamento de fluxo de caixa. Estou pensando aqui, assim, a gente pode pensar dentro da caixa, que são essas funcionalidades, ou a gente pode até pensar um pouco fora da caixa. O que significa pensar fora da caixa? Por exemplo, a Intu, que é uma das empresas que foi financiadas pelo grupo, pelo Mercado Livre, utilizando o Meli Fund, ele faz uma forma de ajudar o vendedor a arrumar financiamento no mercado, pegando informações dessas vendas, fomentando os bancos, então ele está pensando fora da caixa, porque ele foi lá num banco que não pertencia a esse fluxo, ajudando com que ele compre o seu estoque e financie as suas vendas. Então, estou ajudando o vendedor, não só no processo, mas até na geração do fluxo de caixa. Então, esse é um exemplo de uma solução que utiliza o fluxo, mas ele está pensando até fora da caixa. Dentro do Mercado Livre, a gente tem anúncios, administração dos anúncios, preços, análises, pacotes de dados. O Mercado Livre tem 4 tipos de anúncios, que é bronze, prata, ouro e diamante. A solução, ou seja, pensar numa ferramenta que ajude o nosso vendedor a otimizar o seu produto, ou seja, se eu coloco no ouro, eu estou vendendo mais, qual que é o valor, e ajudar ele a administrar esses pacotes de anúncio. Na venda, automatização de perguntas e respostas, relatórios também de inteligência, eu consigo lá pegar informações, quantas visitas tem, quanto está vendendo, qual que é a conversão, por que esse produto está convertendo melhor do que aquele produto, o que está acontecendo nessa dinâmica, dentro do meu funil de vendas, por que não está funcionando, qual que é a informação que eu tenho pública, que é do meu competidor, que vende o mesmo produto, que eu consigo ver quantos produtos foram vendidos, então, triangular tudo isso, ajudar o vendedor.
Pensando na hora de pagamentos também, integrar o sistema de pagamentos que ele tem com o Mercado Pago. Na hora de emitir a fatura, também fazer uma emissão da fatura junto com a ERP, pensar em soluções que eu consigo pegar essa informação, ir lá na Secretaria da Fazenda e emitir a nota e voltar com essa informação, sem que o vendedor precisa tocar em nenhuma funcionalidade, você compõe isso eletronicamente. Na hora de fazer o envios, a gente tem a nossa ferramenta de envios, mas você pode pegar informações, integrar com o status, dimensões que, eventualmente, você pode carregar para utilizar a nossa ferramenta. Pós-venda, na atenção ao cliente, fazer a qualificação, fazer um CRM, fazer uma venda. Por exemplo, a gente tem uma outra ferramenta que também foi investimento do Mercado Livre, que também vai falar mais detalhes, que é a AirCRM. Ele faz um CRM, pensando em o que eu coordeno os processos de vendas. Já vendi, já passei o produto, já recebi o estoque, já empacotei, já emiti a fatura, já coloquei no caminhão, está no trânsito, chegou. Consegue coordenar tudo isso. A outra ferramenta também, a 00K, faz uma coisa muito parecida, que integra isso para outro público. Acho que aqui outro ponto que é extremamente importante eu estou dando ideias, ou seja, formas de você rentabilizar todas essas coisas que eu falei têm seu valor. E existem pessoas no mercado dispostas a pagar para que alguém faça essa integração. Mais do que isso, a gente tem 7 milhões de vendedores na nossa plataforma. Desses 7 milhões de vendedores, obviamente, a gente tem vendedor que faz um envio por dia, até em vendedores que fazem 2.000 envios por dia. Então, a solução que você fizer não vai atender os 7 milhões de vendedores. Então, o mercado ele também pode ser extremamente segmentado. Vocês podem procurar uma solução, imaginando, falando assim, eu vou fazer uma solução bem mais simplificada, na nuvem, com valor baixo, mas eu vou pegar milhares de vendedores. Porque essa funcionalidade vai atender milhares. Eu posso fazer uma outra mais sofisticada, que tem mais requisitos, personalizadas, que eu vou integrar, e essa vai atender dezenas de vendedores, centenas de vendedores. Não, eu vou fazer uma coisa muito mais massificada, eu vou atender milhões de vendedores. Então, você tem segmentos e você pode posicionar o seu produto para atender vários segmentos. Então, é importante pensar que não é uma solução única. Então, são várias ideias. Quando a gente pensa em classificados, qual é a diferença entre Mercado Livre Marketplace e Mercado Livre classificados? A diferença é que aqui a gente não tem a transação, ou seja, vamos imaginar que uma pessoa está anunciando um Celta 2012 e ninguém compra um Celta 2012, passa um cartão e manda entregar lá em casa. Diferente de um farol do Celta que é vendido no Marketplace. Então, o modelo aqui você tem que pensar integração de sistemas, o que você pode fazer dentro do seu anúncio. Aqui tem uma questão de gestão de pacote de anúncios, que tipo de pacote que eu vou usar. Da mesma forma que no Mercado Livre você tem anúncio diamante, prata, ouro, que você tem que entender. Obviamente, quanto mais sofisticado o anúncio, ele tem mais exposição, ou seja, quanto o nosso anúncio diamante tem mais exposição que o ouro, que tem mais exposição que o prata, que tem mais exposição que o bronze. Então, ajudar a pessoa a pensar qual que é o que está otimizando. Depois disso, perguntas e respostas que também acontecem, ajustar ele, fazer uma fila, colocar operadores para que façam a gestão das perguntas, para que façam isso coordenado. Relatórios gerenciais, também de quantas visitas foram feitas, quantas pessoas clicam no botão de ver contatos, quantos desses contatos, de fato, vêm aqui na loja, que eu consegui rastrear. Então, tem uma série de coisas que você pode fazer. Da mesma forma, Mercado Shops. Mercado Shops, ainda temos algumas das nossas ferramentas que não estão com as APIs disponíveis, ou seja, mas a gente estará com todas as APIs ao longo dos próximos meses, mas pensando da mesma forma. Agora, só que, em vez de pensar no Marketplace, vamos pensar numa loja virtual. O que eu tenho? Eu tenho administrador de vendas, posso integrar isso com sistemas de ERPs, eu tenho o próprio administrador de anúncios, que a gente pode utilizar. Durante o processo de vendas, também criar relatórios, sofisticar o produto. A gente consegue integrar a companhia de pagamento com o Mercado Pago. A gente consegue também fazer a questão de fatura e buscar a informação.
e o pós-venda fazer um CRM. Então, também temos soluções em mercado shops, e que são as 3 áreas que a gente tem as nossas APIs abertas dentro daquele nosso ecossistema. Quarta unidade que a gente tem, o próprio Mercado Pago, pensando agora assim, o Mercado Pago ele pode ser utilizado dentro da plataforma Mercado Livre, e aí, quando você for fazer uma transação no Mercado Livre, necessariamente você vai falar com o Mercado Pago, ou o Mercado Pago ele pode ser fora da plataforma Mercado Livre. E, por exemplo, eu tenho a minha loja virtual lá, lojadoleandro.com.br, e eu aceito o Mercado Pago como meio de pagamentos. Nessa situação, eu também posso integrar as APIs do Mercado Livre para poder utilizar o Mercado Pago como ferramenta. Desde a administração, ou seja, lá na venda, passando pela autenticação, pensando no processo de vendas, qual tipo de pagamento. Eu posso fazer relatórios para conciliar pagamentos, ou seja, com todos os status que o Mercado Pago permite, eu posso fazer o conciliamento de todos os pagamentos feitos através daquela plataforma. E também a gente pode falar de administração do pagamento como um todo. E a gente vai ter uma palestra dedicada a Mercado Pago, como funciona. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante aqui. São várias ideias e pensar que esse mapa ele é multidimensional, porque ele tem vários produtos dentro do Mercado Livre que você pode integrar com as APIs. Isso pode estar integrado com várias plataformas e ERPs no mercado. Algumas plataformas se desenvolvem e se integram através do Mercado Livre. Outras plataformas, você coloca um desenvolvedor que faz essa comunicação. Então, a gente tem, além disso, vendedores que fazem milhares de pedidos por dia. Isso é uma necessidade. Que fazem centenas de pedidos por dia. Outra necessidade. Que fazem dezenas de pedidos por dia. Outra solução. Vendedores que fazem dezenas de pedidos por mês. Tem outra necessidade, outro produto, outro preço, e, obviamente, que a gente tem milhões desse, centenas de milhares desse, milhares desse, centenas do maior. E aí você tem que também pensar na dimensão tamanho do vendedor, necessidade que ele tem. Para ajudar a vocês a entenderem um pouco mais nas soluções, e também para que vocês consigam divulgar as soluções de vocês para os nossos vendedores, a gente traz hoje, à tarde, uma amostra dos nossos principais vendedores. A gente tem mais de 100 vendedores confirmados, são dos nossos principais vendedores, então são que têm necessidades bastante específicas dentro do Mercado Livre. Vocês vão conversar com eles, vocês vão poder, primeiro, apresentar o que vocês já têm, para quem já tem desenvolvido, e quem não tem, que está procurando escutar, olha, quais são as necessidades, e aí pensar, e isso que vocês fazem bem, é pensar, putz, como que eu converto isso em código, utilizando a API, para poder fazer uma solução para essa necessidade que o vendedor está apontando. Então, vocês identificarão os vendedores pelo crachá, o crachá de vocês são branco, os vendedores estarão com crachá amarelo para vocês e com o nome especificado, para que vocês consigam, às 5 horas da tarde, depois do final do evento, a gente terá 1 hora, pelo menos, para vocês conversarem e trocar ideia. Algumas das ideias eu estou falando de forma muito genérica, eu vou lá sentar com a pessoa que está no dia a dia e vou escutar ao vivo as necessidades dele e pensar como que eu faço para ganhar dinheiro com isso. Da mesma forma, para quem já tem solução, eu vou aproveitar e vou falar, olha, a minha solução faz isso, e essa é o que eu tenho para te oferecer. Então, acho que é essa riqueza de colocar quem gera a solução com quem tem o problema juntos para que as coisas consigam funcionar e flua naturalmente. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado a todos.